Fala galera, tudo bom? Passando aqui para poder gravar mais um vídeo do canal. E assim, conforme eu prometi semana passada, então tá aí. As meditações seguintes serão baseadas aí no livro de Lucas, Lucas capítulo 5. E esse é o canal do Isaac Soro. E, poxa, se você curtir a mensagem, se você gostar, deixe seu joinha, quiser interagir, fazer alguma pergunta, alguma meditação, fica livre. E caso você goste da mensagem, você acha que mais pessoas deveriam estar escutando, poxa, passe para frente, compartilha aí no grupo de família, assim faz com que mais pessoas ainda assistam, de repente, o que você tanto gostou. Então vamos lá. A meditação de hoje será baseada no livro de Lucas, Lucas capítulo 5. É aquele texto onde Jesus ele inicia a sua caminhada. Ele se depara então ali com muitas pessoas na praia, de certo modo apertando ele. O texto fala de uma grande multidão que o oprimia, e então para que ele consiga pregar, para ele consiga falar, ele vê um grupo de pescadores já no final ali de expediente, lavando as redes. Ele toma um barco emprestado para que pudesse se afastar um pouquinho da galera que estava, a muvuca estava intensa, e ele se afasta um pouco a fim de pregar. E é legal que assim, após a pregação dele, ele vira para aquele grupo de pescadores que haviam emprestado a ele o barco, pede para que então eles lancem a rede num lugar mais fundo. Ele falou, os caras assim, poxa, a gente passou a noite toda, trabalhamos demais, estamos aqui lavando os utensílios, e poxa, mas assim, porque o Senhor disse que para poder lançar, então a gente vai lançar essa rede. E aí é onde acontece a tal da pesca maravilhosa. O volume de peixe foi tão grande, que foi necessário chamar outros barcos para que pudesse recolher todo o conteúdo. E assim, eu quero trazer então uma meditação, e justamente aí nessa fala de Pedro. Quando Pedro pega e fala assim, poxa, nós passamos a noite inteira trabalhando, mas porque o Senhor pediu para lançar as redes, então a gente vai lançar. É comum que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, eu já vi, por exemplo, pessoas um tanto intrigadas pelo mau uso da mensagem do Evangelho, dizendo o seguinte, o Evangelho ele é uma mensagem para gente fraca, a mensagem só lida com a questão da dor, eu diria que não. O Evangelho lida com as questões da vida. E a vida, ela tem esse movimento, de certo modo, é cíclico mesmo, é o estar bem e hoje não está, estar bem hoje não está, estar calmo, estar ansioso, e essa multidão de sentimentos e desafios, e a necessidade de postura rígida, postura flexível frente à vida. E é comum que o Evangelho de tempos em tempos encontre pessoas desgastadas. Eu lembro que recentemente eu tive uma conversa com a minha esposa, e eu falei para ela sobre um tema da nossa vida, o meu e o dela, que a gente, achei até o exemplo que eu dei até um pouco intrigante. Assim, parece que há momentos na vida que a gente está naquela rodinha de hamster, que o camaradinha fica dentro da gaiola, ele roda e não sai do lugar. Eu falei para ela assim, esse aspecto da nossa vida tá parecendo roda de hamster. E a Bíblia fala aqui sobre barcos parados e redes sendo lavadas. Imagina, os caras passam então a noite toda no maior dos esforços. A gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui de pescadores profissionais.
Então, assim, até quem conhece aspectos interessantes da vida, até eu reparo que tem problemas e situações em que eu me envolvi lá atrás, no início da minha vida, e eu julguei e falei assim, não, eu só caí nisso, isso só aconteceu, eu só fui passar por isso, por essa experiência, porque me faltou maturidade. E assim, e agora, recentemente, próximo dos 40 anos, eu conversando com pessoas basicamente próximo da minha idade, eu vi que eles estavam passando por situações que eu passei lá aos 20 e pouco. Então, assim, necessariamente, as surpresas da vida, os tempos ruins, os tempos de desafio da vida, não vai pegar somente pessoas inexperientes. Até os mais preparados vão se ver numa situação como, às vezes, de muita dificuldade. E Pedro é esse cara, pescador profissional, mas que passa uma noite inteira de trabalho e ele não consegue nada. E quando Jesus o encontra, ele encontra meio que naquele processo, já hoje não deu, hoje não foi possível, a maré não tá boa. E é interessante assim, que quando a gente se esforça para poder, muito se concentra a fim de buscar um determinado resultado e a gente não encontra, e a gente não consegue. Há pessoas que estão lidando, por exemplo, com filho na droga por anos, por décadas. Tem gente que estão lidando com a questão, com resultado de falência por anos. Tem gente que estão lidando com síndromes raras por anos, com enfermidades por anos. E assim, quando a gente não vence esses períodos ruins, quando, sabe, a página da vida não passa para uma nova história, existe uns problemas intrínsecos. Eu fico imaginando, por exemplo, no lançar de rede de Pedro, quando ele lança a rede, quando não vem peixe, eu fico pensando o que é que vem. Sujeira, destroços lançados no mar ou na lagoa, e assim, fora o fato de você não alcançar aquilo que você quer, você tem que lidar com aquilo que você não esperava. Você tem que lidar com resultados que você não calculou, com uma história, você precisa contar uma história que não era bem o seu roteiro. E Jesus, ele encontra essa galera. O evangelho é natural de encontrar gente cansada, gente que passou então a noite inteira, não está ligado, os resultados nem sempre está ligado à questão da inabilidade, não está ligado à falta de maturidade, não, é porque esse é o seu período, essa é a sua vida, é a sua história. E assim, é normal também, depois de experiências como essa, a gente encontrar pessoas inativas, improdutivas na vida. Redes, barcos, quando eles não são usados, quer dizer, quando usados demais, a gente tem que lidar com desgaste. Esse é um lado da vida. Mas também é o seguinte, quando eles estão inativos, parados, a gente tem que lidar com a deterioração. É muito melhor coisas em usos, porque elas estão vivas e estão sendo úteis, do que coisas paradas e deterioradas. O Evangelho também é esse tipo de mensagem que contém esse tipo de mensagem que o seu público de tempos em tempos encontra público deteriorado, quebrado, precisando de renovo. E uma coisa que me chama muito atenção é a palavra de Pedro. Pedro vira para Jesus e fala assim, nós passamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. Isso para mim ele é magnífico, porque se eu fico pensando o seguinte, Pedro, um pescador profissional, um cara de autoridade no que faz, o que é que ele ouve? O que é que ele ouve de Jesus? Que ministração foi essa? Que pregação foi essa? Talvez a gente não sabe o teor do conteúdo da mensagem de Jesus na íntegra, só que eu tenho certeza do seguinte, foi uma mensagem de esperança. Talvez a mensagem de Jesus foi o suficiente para que Pedro lançasse de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então assim,
Que essa mensagem de hoje encontre o teu coração receptivo para uma nova vez, uma nova tentativa, uma nova história. Amém.